Você... Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Olá, boa tarde! Além da Saúde Podcast, chegamos na área para a gente começar essa semana a falar, não é, do mês da conscientização sobre o autismo com essa convidada espetacular que está aqui junto comigo, Dona Kizzy Leci. Eu já vou falar o breve currículo. Ela estuda tanto que até esquece de mandar as especializações completas pra gente. E por aí a gente segue, tá? Sejam todos mais que bem-vindos aqui ao nosso Além da Saúde. Estamos no episódio número 42 e vamos ao vivo, juntinho com você, com a nossa audiência. Já pega o dedinho e já manda aí, não é? O compartilhar. Tanto quem tá no Facebook, no YouTube. Estamos ao vivo também pelo Instagram. A live do Instagram fica lá. Mas lembrando que se você quiser acompanhar algum trecho, quiser rever ou quiser assistir de onde você estiver, escutar de onde você estiver, as lives do nosso Além da Saúde ficam gravadas e arquivadas tanto no YouTube quanto no Facebook da Is Rádio Podcast. E durante a semana a gente sobe também para o meu canal do YouTube, Fabiana Fatoretto, tá? Então já segue, já curte, já compartilha. São as ações que a gente pede encarecidamente, que nos ajuda para que a gente possa chegar até mais pessoas, que mais pessoas possam ter acesso a essas informações que são extremamente valiosas. Conhecimento é um poder e é um tesouro que ninguém tira da gente. Aposte nisso, tá? E hoje o nosso tema, autismo, do diagnóstico à comunicação. Como nós estamos no mês de abril, que é o mês de conscientização sobre o autismo, muito, não é, se fala sobre o assunto, muitas dúvidas são geradas, muitos pais ficam desesperados quando tem, não é, o diagnóstico do famoso TEA, que é o transtorno do espectro do autismo. E quem vai falar com a gente é a Kizzy Leci, mestre fonoaudióloga, que tem especialização em linguagem e neuropsicologia pela USP Unicamp, pós-graduada em análise do conhecimento aplicada, especialista nos métodos Bobat, Dear-Flurtime, PECS, POD, especialização em ABA. E ainda é proprietária da Clínica Infantil Intervivências, que é o @ que a gente deixa para vocês seguirem, para vocês acompanharem o trabalho impecável que a Kizzy desenvolve no @ Intervivências, junto com outros profissionais de diversas áreas, porque quando a gente fala de TEA, a gente fala de um tratamento multidisciplinar. Por isso, tantas áreas são necessárias. Não é, Dona Kizzy? Seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Começamos já com emoção. Muita emoção, não é? Mas deu tudo certo. Mais uma vez, Fabi, muito obrigado pelo convite. É exatamente o que você falou. É um mês da conscientização. Informação é um tesouro, né? Então, nada melhor que no mês do autismo a gente conseguir atingir mais pessoas, uma rede de informações. Esse é o nosso papel, né? Nós, como os profissionais da área da saúde, da área da comunicação, Exato. estar de fato levando conhecimento, tentando esclarecer dúvidas, falando sobre o autismo. Por isso, o nosso chat, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, estão estão aí liberados. E nossa audiência pode e deve participar com a gente. Tem alguma dúvida? Manda pra gente. Eu vou ter o maior prazer de intermediar, não é, essas dúvidas e passar para a Kizzy acompanhar aqui junto com a gente e para responder. Porque muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de várias outras pessoas e todo mundo sai ganhando com isso, tá bom? Agora, começando...
O que é o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo? O que é o autismo, Kizzy? O autismo, ele é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento, ainda identificado na primeira infância. Para fazer, né, esse diagnóstico do autismo, ele precisa ter alguns critérios, né, que são algumas alterações na área da comunicação, da interação social, né, do comportamento. Então, para se fechar esse diagnóstico, né, já falando no requisito diagnóstico, a criança ela tem que ter especificamente alterações nessas áreas. Então, esse é o cuidado e a cautela que nós temos que ter na hora de fechar um diagnóstico. Porque nem sempre a criança ela apresenta alterações nessas áreas. E aí, então, não é autismo, né? Então, tem que ter isso. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado com diagnósticos fechados em 5, 10, 15 minutos. Nós temos que ter essa cautela, porque esse diagnóstico ele é um diagnóstico de observação comportamental. E é isso que eu falo para as mães quando elas procuram uma clínica. Lógico que, em alguns casos, a gente já vê quem tem mais experiência, já consegue observar. Mas mesmo assim, eu tenho que tomar cuidado. É um espaço novo. Aquela criança não conhece aquele profissional, né? Então, temos que ter uma cautela nesse diagnóstico e, de fato, ele preencher essas áreas de critério para o diagnóstico do autismo. E dentro desse diagnóstico, a gente tem um caminho aí que são os mitos. Os mitos. Porque nós estamos numa sociedade que a gente tem muito acesso à informação. Não é? Demasiadamente a gente tem muita informação, é um excesso de informação, um bombardeio de todos os lados. E quando a gente fala de assuntos tão específicos e tão importantes como o autismo, se você digitar isso no Google, meu Deus do céu, são páginas e páginas e mais páginas e você não sabe para onde você segue, principalmente nós leigos. Então, os mitos que envolvem o autismo fazem com que esse diagnóstico possa ser prejudicado também, né, Kizzy? Sim. Esses mitos, muitas vezes, ou a família já chega com eles, né? Já fechando o diagnóstico. Batendo o martelo sem já batendo o martelo. Especialista, né? Exatamente. Ou também o efeito contrário. Muitas vezes a família demora para procurar o diagnóstico. E aí, a partir do momento que eu demoro nessa procura do diagnóstico, eu também demoro para iniciar a intervenção. Porque é a intervenção precoce que vai fazer extremamente a diferença na evolução da criança, né? Então, mitos que foi gerado por falta de carinho dos pais, que a criança autista, né, com autismo, ela vive no mundo dela, que, graças a Deus, isso já caiu por terra há muito tempo, que o autismo, a causa foi vacinas que a mãe tomou durante a gestação, fazendo com que essa mãe carregue esse peso, achando que ela foi culpada, ela ter gerado isso, que todas as crianças autistas são iguais. O nome espectro, ele está exatamente ligado a isso. Esse espectro é para mostrar a variedade de cada caso, os níveis, a individualidade, né, de cada sujeito. Nenhuma criança com TEA é igual a outra criança com TEA. Então, por isso o nome desse espectro, para mostrar como que ele é diferente, se demonstra diferente em cada criança, né? Então, tem muitos esses mitos que todas as crianças com autismo são inteligentes. Não é bem assim. Vai depender muito do nível, da classificação dessa criança. Desse espectro, né? Dentro desse espectro. Então, existem muitos mitos ainda, mas eu vejo que ações e programas como esse fazem, de fato, a gente, aos poucos, conseguir diminuir, né, a questão desses mitos. E a questão também dos pais procurarem ajuda especializada o quanto antes. Sabe aquela história? E vira e mexe, eu converso com profissionais
extremamente capacitados e especializados em diversos assuntos. E quando a gente fala nessa área de comunicação de linguagem, que é um dos sintomas do TEA, mas o primo foi falar só com 3 anos. Não tem problema de família. Não, 1 aninho é muito cedo para estar assim. 2 aninhos, não. Espera, esse negócio de esperar mais, quem vai pedir para esperar é o profissional, na minha opinião. Então, nós não somos detentores de toda a verdade, mas nós temos profissionais, como é o caso da Kizzy, que estuda arduamente essa questão do TEA, em que inclusive fez um livro, é autora desse livro, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, que compila informações que são de ouro, para que nós tenhamos mais conhecimento e menos preocupação ou ainda pré-julgamentos em relação à família que está neste caminho do diagnóstico que não é fechado em 10, 15 minutos. Exatamente. Né? Então, quer dizer, não deixa para depois. Sentiu alguma coisa diferente? O preconceito, ele começa dentro da própria casa, infelizmente. Do pai e da mãe, que a gente sempre idealiza o filho perfeito. A gente não quer que a criança tenha problemas, porque a gente já pensa lá na frente, como é que vai ser a vida do meu filho ou da minha filha? Então, a partir do momento que você tem essa intervenção mais cedo, você está ajudando para que seu filho e sua filha tenham um desenvolvimento mais pleno. Não deixa ninguém colocar obstáculos nesse caminho. Procura ajuda especializada e vai. Exatamente. Não é verdade? É estar atento a esses sinais, percebendo esses sinais, procurar um pediatra. Eu sempre falo que especialista, o terapeuta responsável por linguagem é o fonoaudiólogo. Então, o fonoaudiólogo, ele sabe o que está ou não esperado a nível de linguagem. E um fonoaudiólogo, um terapeuta com especializações, formações em desenvolvimento infantil, ele vai saber se aqueles sinais preenchem o critério de TEA. Né? Então, nada melhor. Eu já vi algumas vezes uma recusa da família quando a própria pediatra encaminha para um neuropediatra. Olha aí. Né? Então, muitas vezes a barreira ela acontece nesse momento. Nossa, Kizzy, eu demorei para procurar ajuda. Lá atrás, a pediatra pediu e eu não fui para procurar um neuro e eu acabei não indo. E depois, conforme essa criança vai crescendo, esses sinais, esses sintomas, eles vão ficando mais visíveis. Depois, essa criança, ela entra dentro do período escolar, que eu falo que hoje o braço direito dos terapeutas tem que ser o ambiente escolar. Esses profissionais da área da educação também conseguir, isso é um sinal. E nem sempre quando uma escola chama a família aceita. De bom coração, de bom olhos. Eu falo que eu ficaria muito feliz porque eu estou percebendo que aquela escola está atenta ao meu filho. Exato. Eu acho que é esse olhar. É esse o ponto. É esse olhar. Gente, a escola está olhando o meu filho e não fazendo vista grossa. Meu filho não é mais um dentro da sala de aula. Então, acho que é muito importante quando a escola também pontua, olha, eu acho interessante procurar uma neuropediatra, ou eu estou vendo alguns sinais, alguns atrasos, né? Então, eu escuto isso, eu acabo fazendo muito palestras, formações em escolas, quando falo, olha, Kizzy, a gente tem que saber até como abordar. Porque assim, dependendo do jeito, a família tira da escola. Exato. Né? Você afasta. Ela se afasta e não vê que é um olhar de atenção. Né? Olha, alguns sinais, esses comportamentos estão chamando a atenção. Então, essa procura, essa ajuda para entender ou não. Às vezes pode ser que não seja um diagnóstico de TEA. Mas é melhor pecar pelo excesso. Não é? Não é? Mas alguma coisa chamou a atenção daquela família da escola. Às vezes pode ser uma apraxia da fala. Às vezes pode ser uma dispraxia motora, né, que vai precisar de uma psicomotricista, uma TO, mas é importante estarmos atentos
alguns sinais. Qual idade que pode ser fechado esse diagnóstico do TEA? Como procede isso, Kizzy? O diagnóstico, ele é um diagnóstico comportamental, né? Então, hoje, uma questão de neuroimagem, ressonância, é para descartar outras questões associadas. Certo. Tá? Mas o diagnóstico, ele é feito com protocolos validados, como você falou, uma equipe multi-interdisciplinar, né? Então, formado por neuropediatra, por fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, e fazendo, de fato, a observação desse comportamento. E a entrevista dos pais também é muito importante. Se são crianças que já estão dentro do ambiente escolar, também um questionário para a escola também faz parte, porque nós vamos observar o comportamento dessa criança. Por isso é que eu falo que a atenção é um diagnóstico feito em 5 minutos. O que eu conheço? Eu falo que em 5 minutos, a mãe fala assim, tia Kizzy, tá derrubando a sua sala toda. Eu falei, calma, ele tá conhecendo, ele precisa abrir todos os armários, ele vai virar caixa. É um ambiente novo. E aí eu falo, olha só, não sentou, acho que é TEA. Eu chamei, ele não olhou. Eu acho que é TEA. Não. Então, vai ter entrevistas com os pais, vai ser aplicado alguns protocolos, né? É de extrema importância fazer essa relação com a escola e, conforme eu falei, tem que preencher os critérios. Sintomas isolados, que muitas vezes, desculpa te interromper. Sim. Às vezes a gente tem aquele estereótipo de antigamente, quando a gente fala de autismo, antes de nós termos essa classificação, que eu achei ela maravilhosa, e aqui já falou disso, do espectro, pra gente ver o nível, se ele é leve, moderado ou grave das crianças. Como que esses sinais mudam de criança para criança? Porque quando a gente fala de autismo, a gente lembra daquela criança se batendo, indo pra frente, pra trás, ou batendo a cabeça. E nem sempre é assim. E às vezes não vai ser assim. Às vezes não vai ser. Isso é o estereótipo que foi jogado na mídia do autismo, do clássico, do mais grave, digamos assim. Agora, é verdade que algumas formas de comportamento, como não só de falar, de sentar, de se movimentar, de andar nas pontas dos pés, isso também faz parte do diagnóstico do autismo? Ele faz parte desses sinais. Né? Mas isso não quer dizer que seja autismo. Nem toda criança que anda na ponta dos pés é autista. Nem todo atraso de linguagem é autismo. Todo atraso de linguagem merece uma investigação. Olha lá. Mas nem todo atraso de linguagem é autismo. Eu preciso entender a causa. Então, tem outros sinais que eu vou observar a nível de linguagem, de interação social e de comportamento. Essas são as características, então. Vamos pensar nesses 3 grandes pilares. Tá. Linguagem, interação social, que é qual... Eu gosto muito desses 2, porque eu falo, se eu não tenho interação social, eu não estou estabelecendo linguagem. Sim. Eu sempre puxo para minha sardinha de fono, porque eu falo que linguagem é eu estar interagindo, me comunicando com o outro. Então, vamos pensar assim, interação social, linguagem e comportamento. Eu preciso ter alterações, sinais nessas 3 grandes áreas. Exemplos. Interação social. Uma criança que faz pouco contato visual. Ou uma criança que ela faz, mas ela não mantém essa atenção compartilhada. Criança que você chama pelo nome, parece que ela não está entendendo que ela que está sendo chamada ali. É essa interação. Crianças que ficam muito bem isoladas, que preferem esse brincar sozinho. Ou muitas vezes tem esse brincar, mas é um brincar pobre. É um brincar com pouco jogo simbólico. Né? Então, muitas vezes, nesse brincar, ao invés de ela pegar uma panelinha, uma colher e ela ficar fazendo aquela comidinha daquele momento do papá, é uma criança que ela vai ficar girando a tampa da panela, ela vai ficar rodando aquele garfinho. Movimentos repetitivos. Movimentos repetitivos, que são os movimentos estereotipados, que nós chamamos. Né? Então, essa alteração de comportamento. Crianças muito fixas em rotinas. Então, isso é muito característico de nível 1. Aconteceu alguma coisa naquele dia.
uma mãe que chegou um pouquinho mais atrasada para buscar, é um judô que não deu pra ir naquele dia. Ela tem toda aquela rotina. Quebrou. Ela entra numa crise. Assim, nossa, ela ficou muito brava. Né? Nossa, parece que ela se desorganizou. Ficou irritadíssima. Então, crianças muito fixas em rotinas, né? O próprio atraso da linguagem, da fala, é um sinal que deve ser identificado. Crianças que apresentam, como você falou, as estereotipias de comportamento. Parece que ela sempre está buscando uma movimentação além do normal, do esperado. do esperado. Pensando nessa primeira infância, né? Então hoje a gente consegue fechar esse diagnóstico de autismo antes dos 3 anos. Né? Então, dependendo, porque alguns sinais são visíveis antes dos 12 meses de idade. Então, por isso que é importante a gente lembrar, estar sempre pontuando nesses sinais. O não olhar, a gente consegue ver isso num bebê. Na hora de amamentar, principalmente, né? Porque normalmente quando você vai amamentar… Tem essa troca. Tem essa troca de olhar. Isso é uma interação social. Olha isso. Parece que ele não olha, ele desvia. Como algumas mães falam, Kizzy, era um olhar que me atravessava. Tava através de mim, tava longe. Ele né? estava olhando para mim, mas ao mesmo tempo ele não estava interagindo comigo. Olha só. Então isso já é um sinal. A criança é que ela fica muito fixa com algum objeto, com um olhar muito fixo para algum ambiente da sala o tempo todo. Fala assim, opa, ela está muito fixa ali. Parece que ela não demonstra interesse em brincar. Parece que ela não sente muito se nós pais saímos e voltamos. Parece que ela não tem essa percepção. Então, tem alguns sinais que são bem sutis e por isso que a gente não precisa esperar esses 3 anos para depois eu procurar ajuda. Mesmo porque nessa idade que você falou, mensalmente… obrigatoriamente deveria levar ao pediatra. Já comenta com o pediatra. Comenta, né? Você percebe essas crianças, bebês, né? Exato. Hoje eu tô com um bebezinho lá de 1 ano, né? Esse imitar. O imitar, eu falo que o imitar é a principal fase para o desenvolvimento infantil. A criança que ela imita, ela está tendo contato visual, ela está tendo interação social, ela está percebendo o outro. Quão rico é isso, né? O imitar é muito rico. E é um sinal muito importante essas crianças que não fazem imitação. Às vezes a criança, né, nessa fase, nessa primeira infância, os primeiros 2 meses, ela dá tchau, por mais com movimento, mas ela está imitando. Ela está estabelecendo essa interação social. Então, o imitar, esse não imitar, esse brincar pobre, eles são alguns sinais que nós temos que ficar muito atentos. Classificação sobre o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo hoje. A Kizzy já salientou, não é, no início do nosso bate-papo, que a classificação que vem junto com os espectros fazem com que os pais, não é, os responsáveis por essas crianças possam entender melhor também como que vai ser feita a interação com essa criança, né? Hoje, né, a partir do DSM-5, que é o manual que nós seguimos aqui no Brasil, a classificação ela é em 3 níveis, então nível 1, nível 2 e nível 3, que ele está extremamente correlacionado à dependência da criança e à necessidade do suporte. Então, nível 1, que seria chamado o autismo leve. Então, essa criança, ela tem menos dependência de um adulto para ela conseguir, de fato, o seu desenvolvimento. Chama atenção para o nível 1, porque é o mais difícil de ser fechado, porque ele é leve. Leve demais. Ele pode passar por uma criança tímida, ele pode ser confundido com um TDAH, dependendo. Então, hoje, é meio que aonde eu falo que é onde o calo aperta, nós de terapeutas que realizamos avaliações, assim como o neuropediatra. Por isso a importância extremamente de uma equipe em contato com o neuro. Às vezes até o neuro fala. Vamos começar a intervenção, se tem algo relacionado à linguagem, vamos começar a terapia com fono, ou vamos começar com uma terapia comportamental, com um psicólogo, e vamos esperar um pouquinho para fechar esse diagnóstico. Porque é o diagnóstico hoje o mais difícil. Hoje a gente está vendo cada vez mais adultos
sendo fechado, né? Recebendo o diagnóstico de TEA, porque foram adultos que receberam o diagnóstico de TEA tem hoje o diagnóstico de TEA nível 1. Exato. Que foi difícil, Que né? é aquele negócio sutil. Que passa, às vezes, despercebido. Né? Esses dias eu estava assistindo uma reportagem daquela atriz, eu acho que é Letícia Sabatella. Tá. Ela foi fechada com o diagnóstico de TEA nível 1. E ela falando isso, eu sempre decorei muito rápido os textos de novela. Isso! Ela tinha as habilidades dela. Ela falou assim, mas aquele cafezinho depois da gravação me incomodava. Eu sempre fui uma pessoa de ter poucos amigos. Você vê ali, olha a interação social ali. Quase nada. Lembra daquela tríade? Né? Linguagem, interação social e comportamento. Então, acho que foi agora. Acho que foi nesse mês mesmo, de abril, ela falando sobre isso. Que ela recebeu o diagnóstico adulto. Depois eu tenho o nível 2, que vai, né, estar característico por alterações da comunicação, interação social. Provavelmente são crianças que apresentam uma linguagem, mas às vezes uma linguagem não funcional ou uma linguagem que vai precisar de um suporte. Então, eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho dos materiais, depois. Né? Pode ter um pouco mais de dificuldade em se adaptar às mudanças e tendo algumas questões sociais um pouquinho mais severas em relação ao nível 1. E depois ao nível 3... Então, vai ter a questão de linguagem, de interação e provavelmente questões de comportamento, né? Então, pode surgir a questões de agitação, a questões de momentos de fazer auto e heteroagressões, de ausência de uma linguagem verbal. Crises mais fortes. Né? Então, provavelmente vai precisar de um recurso, de uma comunicação aumentativa, alternativa. Então, tudo isso, na verdade, esse nível de classificação é para nos dar um norte a nível de terapias que essa criança vai precisar, a quantidade de horas semanais que essa criança vai precisar de intervenções. Quais são as principais terapias hoje trabalhadas para o TEA? Hoje, trabalhadas para o TEA, nós temos a fonoaudiologia, terapia ocupacional, principalmente psicologia, psicomotricidade. Fico feliz que cada vez mais a psicomotricidade ela vem ganhando essa força. A musicoterapia também, né? Então, é uma rede de apoios. Mas o que eu sempre falo, Fabi, a criança ela tem que ter uma equipe, mas principalmente uma equipe interligada. Que um saiba o que o outro está trabalhando. Interdisciplinar. Tá. Né? Então, essa é a grande diferença. E a quantidade de horas vai depender a partir da avaliação. Por isso que eu falo no cuidado. Muitas vezes é uma consulta rápida e já coloca 20 horas que essa criança precisa de estimulação. Cada caso é um caso. Eu não posso colocar todas as crianças na mesma caixinha e falar isso é igual. Nós vamos ter que, com critério, com uma equipe interdisciplinar, avaliando e ver, sim, de fato, as áreas que essa criança tem mais habilidades, as áreas que essa criança está com maior atraso e aí sim pensar em um planejamento terapêutico individualizado. Nesse planejamento terapêutico individualizado, além das terapias que você citou dentro da clínica, trabalhar atividade física com essa criança também é interessante? Também é muito interessante, porque quando eu penso numa atividade física, principalmente em contato com outras crianças, eu estou pensando na interação social. E que faz extremamente importante. Se faz importante nesse momento. Então, assim, quem já fez a avaliação com a tia Kizzy, eu falo, Kizzy do céu, ele é agitado. Eu falo assim, vamos colocar ele num parkour? Vamos levar lá? Conhecer, estar interagindo. Então, lógico, nós vamos ter que entender a necessidade de cada criança. Mas a atividade física, ela, além da questão do corpo, de saúde, eu estou pensando na interação social. E muitas vezes, não é fácil, Fabi, não vai ser na primeira, na segunda, na terceira aula. Pode ter crise, pode chorar, pode acontecer episódios
de agredir algum amiguinho, né? Mas o que eu sempre falo, nós não podemos desistir. Jamais. Jamais. E eu quero já aproveitar, não é? Porque eu já vi diversos casos de crianças sendo acolhidas na natação da Academia Fox. Que inclusive é o nosso apoiador aqui. Sim. No nosso Além da Saúde e também na Rádio Podcast. E crianças que tiveram um desenvolvimento maravilhoso por conta da metodologia que eles usam. Não é que é a metodologia Gustavo Borges, que é ensinar a criança a nadar de uma forma lúdica, brincando, usando materiais de apoio, usando plataformas de flutuação, usando os pais ou cuidadores junto com essas crianças dentro da piscina. Enfim, lembrei de tudo isso, não é por isso que quis colocar aqui. E falando também da Academia Fox, que a partir dos 6 meses de idade você já pode levar as crianças para fazer natação. O meu fez natação. Ai, não, hoje, por sinal, tem natação às 6 horas. O meu começou com 8 meses, com 10 anos ele está hoje, continua fazendo natação. O meu, eu esperei fazer 6 meses, ele iniciou lá. A metodologia realmente, para você como profissional de saúde, eu não tô puxando sardinha, eu estou falando que realmente a metodologia funciona. Ela dá um avanço para a criança absurdo. E né? assim, né? Então, pensando de fato, vamos falar da natação. Eu vou estar inserido na piscina com outras crianças. Exato. E é isso. Tem que esperar a vez do outro para depois chegar a minha vez. Olha, questões de comportamento, tempo de espera. Eu saber compartilhar. O meu vai lá ter que pegar o brinquedo, a pecinha dele e botinha. encaixar na prancha. Exato. Então, todas essas metodologias e esse conhecimento faz essa diferença, né? Então, o diagnóstico, eu falo, ele aconteceu para nos dar um norte de como nós vamos estimular essa criança. E estar de fato... Às vezes eu vejo assim, a família cobra, às vezes, uma inclusão de uma escola. Eu falo, tudo bem. E você? Aonde você está levando o seu filho? Ai, Kizzy, no cinema eu tenho medo. Ai, na academia eu tenho medo dele dar trabalho. Eu falo assim, então, a inclusão, ela começa dentro de casa. É aquele preconceito que eu falei que a gente estabelece. Mas como vão olhar? Não, já chega e já fala com o profissional. Olha, o quadro é esse aqui, vamos estar preparado, mas eu quero fazer. E os profissionais, hoje em dia, eles estão mais preparados e receptivos em relação a isso também. E saber reconhecer, como você falou, lugares que estão preparados para receber. Isso. Marca sua aula experimental, tá? Vai lá na Tenente Belisário 367, o arroba também, arroba Focus Esportes Clube. Eles têm, assim, um vasto, não é, conteúdo para você que não é aluno da academia, mas você vai ter conhecimento muito, não é, de tudo que eles trabalham dentro do Instagram, que eles têm um conteúdo muito ativo, tá? Academia Focus Esportes Clube, aqui em Limeira. Então... a indicação é realmente essa, porque eles estão preparados para isso. E, é claro, não só para os bebês, para as crianças. A natação, não é? Até a idade que você quiser nadar, eles têm. Tem hidroginástica, tem musculação, tem o espaço pilates, tem a aula de bike. Enfim, é uma academia completa, tá bom? Agora, pensando na sua área de fonoaudiologia, como é essa comunicação? Porque quando a gente fala de comunicação, a gente pensa em linguagem, em fala, não é? A oralidade. E nem sempre. Nem sempre. Eu acho que acaba sendo uma das primeiras áreas que as famílias procuram, porque está relacionado com esse atraso dessa linguagem verbal, atraso dessa fala. Então, muitas vezes, aqueles critérios, aqueles sinais do autismo, eles estão relacionados à linguagem. Então, as crianças podem ser crianças verbais, como crianças não verbais. Às vezes, algumas crianças verbais, elas têm uma dificuldade a nível de pragmática, semântica, algumas habilidades linguísticas. E aí passa, às vezes, você fala assim, nossa, no nível 1, ali tem alguma coisinha. Então, mais ou menos, pensando que nós acabamos de falar no nível 1, uma criança que ela tem dificuldade para entender metáfora, ela tem dificuldade para entender uma charada simples, uma pegadinha, é muito sutil. Ela é verbal, comunicativa, mas tem algo ali, tá? Então, pensando nessa criança, ela pode ser verbal ou não. É muito comum nas crianças verbais com autismo são as ecolalias,
que são as palavras, frases de repetições, às vezes de repetições imediatas. Então, o que você vai fazer hoje, João? O que você vai fazer hoje, João? E a criança fica fazendo esse eco, né, que é essa ecolalia. Crianças, a ecolalia ela pode ser também uma questão tardia. Então, você vê crianças que repetem trechos de desenho, trechos de comercial. A mãe fala, ele gosta muito desse desenho. Então, ele fica repetindo esse trecho o tempo todo. Então, isso é uma ecolalia, sinal, né? É uma ecolalia e faz parte desse critério, dessa linguagem dessa criança autista. Então, nós vamos, através dessa ecolalia, que é algo que essa criança já verbaliza, eu fazer novas transformações e aquisições. Eu sou da teoria que eu não vou ignorar a ecolalia, mas eu vou dar novos significados para ela. E aí a questão já do livro. Exatamente, que eu quero falar para vocês. Olha, a Kiz escreveu um livro chamado Linguagem no Transtorno do Espectro do Autismo, Processos de Interpretação e Significação. Inclusive, você pode ter acesso a esse livro, se você quiser adquirir, pela editora. Entra lá no site da Dialética Editora, tá? Tem disponível lá para vocês adquirirem, ou também alguns exemplares na clínica, no espaço Intervivências, que é o @ que aparece, não é para você, que a gente deixou para você, @Intervivências. Isso. Simples assim, tá? Aí você clica lá no espaço, olha, aparecendo, tá? O espaço Intervivências aí para você. Pode adquirir lá ou pode adquirir na própria editora, no site Dialética Editora. Dá um Google, já vai conseguir o site, já vai conseguir também ter acesso a esse livro, que é riquíssimo, gente. Ela trabalha muito bem vários aspectos. Olha, abordagens teóricas e terapeutas sobre o transtorno do espectro do autismo, perspectiva histórico-cultural, processos de interação, a pesquisa, sujeitos com transtorno do espectro do autismo em situação de interação, considerações gerais, as referências, está tudo aqui. É um livro muito completo e complexo, porque você teve a ajuda de várias pessoas também para chegar nessa obra, né? Esse livro foi uma grande surpresa, porque eu jamais pensei em escrever um livro, estava longe disso. É a minha tese de mestrado, minha dissertação de mestrado, e depois, acho que de 1 ano ou 2 anos, a editora me procurou e falou assim, olha, nós lemos a sua dissertação de mestrado, é um conteúdo muito rico, vamos transformar em livro? Imagina, então, que delícia. Nessa época do livro, eu morava em Campinas, trabalhava em uma instituição. Trabalhei lá durante 11 anos, nessa instituição, no Instituto Ser, em Campinas. E eu pesquisei, né? A minha pesquisa foi um grupo que eu atendia de 4 adolescentes com TEA. E aí eu faço pequenas gravações ao longo de 6 meses. Que depois deu muito trabalho. Quem já fez mestrado sabe do trabalho. E daí, nessas gravações, nesse olhar, você ir e voltar, você assistir os seus atendimentos. E madrugadas, saiu essa pesquisa minha. E a gente vê alguns processos de interpretação e significação para o desenvolvimento da linguagem. Então, foi um convite da editora, que essa aí é a minha pesquisa de mestrado, que a gente viu como que os processos interacionais, que eu acho que tudo que a gente vai falando é uma interação numa atividade física, é a interação da terapia, são os terapeutas que fazem parte da equipe dessa criança saber significar o seu olhar, a família estar presente em todo esse processo. Estar presente e interpretar. Porque, igual nós estávamos falando, a nível de linguagem, nem todas as crianças autistas são verbais. Exato. Então, a gente tem que saber o que eu falo. A linguagem, ela é multimodal, Fabi. A linguagem, ela aparece de diferentes formas. Sim. Num olhar, numa questão gestual, não é mesmo? De pequenas palavras, até a própria ecolalia é uma linguagem, é uma comunicação que a criança está fazendo naquele momento. Então, eu tenho que saber utilizar essa ecolalia para fazer novos sinais, novas interpretações. Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui do nosso
Tá perguntando do Instagram. Uma pergunta que veio do Instagram, gente, da Kelly Dias Silveira. Através de quais brincadeiras com a criança os pais podem perceber os primeiros sinais de um possível atraso no desenvolvimento? Bem interessante. Obrigada, Kelly, pela sua pergunta, querida. Bem interessante. Eu estou fazendo uma brincadeira com a criança de imitação, ela não está me imitando. Alguma brincadeira de comando simples, uma brincadeira de estátua, ela não compreende aquele comando. Ou estão 3, 4 crianças interagindo, brincando naquele momento, ela prefere ficar isolada. Ela não participa dessa interação. Uma brincadeira de faz de conta, igual de casinha, panelinha, carrinho, ela não dá função para aquele carrinho. Ela não dá função para aquela comidinha. Então, a questão da imitação e do faz de conta ser ausente ou ser muito pobre. E tem uma outra pergunta aqui do YouTube. O Edson Augusto. Edson, obrigada, viu, pela sua participação. Falando, Kizzy, boa tarde. Quando se tem um primeiro filho autista, qual a probabilidade do segundo ser autista também? É uma probabilidade maior quando o primeiro autista já é, porque hoje o que nós sabemos? Em relação à causa do autismo, hoje a gente já sabe que 90% é questão genética. Né? Então hoje, cada vez mais, nós estamos evoluindo a nível de pesquisa, né? Principalmente pesquisas americanas, que é onde a gente consegue ter mais acessos aos últimos artigos. Então, hoje a gente já conseguiu relacionar, né? Os pesquisadores já conseguiram relacionar mais de 1000 genes do autismo. Tá? E hoje a questão principal é genética, mais de 90%, e questões ambientais. Questões ambientais como, Kizzy? Crianças prematuras, tá? Nós temos que ter uma atenção, crianças prematuras, mães que tiveram algumas infecções ao longo da gestação. Então, isso entraria, Fabi, como critérios do ambiente. Certo. Tá? Mas 90% é uma questão genética. Então, hoje a gente sabe que o primeiro filho autista, a probabilidade do segundo ser autismo também é maior do que crianças que não tiveram. A gente falou sobre a questão de andar nas pontas dos pés, e a Michelle Ciarra também, boa tarde a todos. Eu ia perguntar sobre isso, sobre andar nas pontas dos pés, né? Já agradeceu, obrigada. Então, não é que você não tenha que fazer uma intervenção, você não tenha que buscar ajuda, mas muitas vezes só a criança andar nas pontas dos pés não quer dizer que ela vai ter o diagnóstico do TEA. Não, porque ela vai ter que preencher aqueles outros critérios de linguagem, comportamento, interação social. Ele andar na ponta do pé. Já passou, já é uma criança com 2, 3 anos. Faça uma avaliação com uma psicomotricista, com uma físio, para ela conseguir de fato analisar. Igual eu falo, sinais, eles servem para a gente procurar ajuda e tirar qualquer dúvida. Exatamente. Agora, pensando também, como você disse, que existem os autistas verbais e não verbais. No caso dos não verbais, você lança mão de outros materiais para poder estabelecer uma comunicação com essas crianças, né? Hoje a gente, cada vez mais, as pesquisas vêm falando do sentido como essa ausência de linguagem, ela pode estar e é relacionada a grandes alterações de comportamento, porque eu não consigo me expressar, né? Então, cada vez mais, nós estamos hoje tendo esses recursos de comunicações, né? Que nós chamamos de CA, de comunicação aumentativa e alternativa. Certo. Então, exatamente isso. A palavra aumentativa pode ser para crianças verbais, mas que têm um pouco vocabulário, ou que são crianças que são verbais, mas não têm uma comunicação tão funcional. Então, por isso, comunicação aumentativa. E no caso do segundo A, do alternativa, é de fato uma alternativa para crianças que não conseguem ser verbais. Então, aqui eu trouxe até alguns exemplos, né, dessa comunicação. Então, até a minha primeira formação aqui, nós temos a questão de o PECs, que muitas famílias, né, usaram por muito tempo. Então, eu tenho as minhas pranchas de figuras. Acho que aqui no meio e eu consigo montar pequenas sentenças e pedir, de fato, o que eu quero.
né? Na verdade, o que a criança quer. E ela é toda, ó, tá vendo? Com velcro. Isso. Tá vendo as figuras? Então, tá? há muito tempo nós começamos com o PEX, né? Essa é uma pranchinha que eu tinha lá na clínica. Não importa, Fabi, qual tipo de comunicação alternativa que a criança vai ter, mas o que eu quero sempre bater na tecla é o seguinte: se é uma comunicação alternativa do seu filho, ela tem que acompanhar aonde seu filho vai. Sim. Em todas as outras terapias, no ambiente escolar, em todo lugar. Porque aquela comunicação, aonde que nós queremos que essa criança se comunique? Em todos os lugares. Então, o CA dela tem que acompanhar. Vai fazer parte Vai fazer parte do convívio dela. Porque é a boca dela. Falando bem desse jeito, é a boca da criança. Entendi. Então, ela tem que acompanhar. Então, às vezes, eu puxo a orelha. Cadê o CA da criança? Ah, esqueci. Não pode. Pode. A escola tem que saber. Olha novamente a importância desse trabalho de equipe. Eu falo equipe, mas a criança tem que ter uma equipe, que é a família, a escola e os terapeutas. Tá? É uma tríade E também. uma tríade. Então, aqui tem um outro modelo. Esse daqui é um pouquinho diferente já. Já é um álbum já pronto, o flipbook. E as crianças vão conseguindo. Então, você percebe que ele tem mais recursos de estilo de comportamento, de conseguir falar, fazer comentários, falar das suas emoções. Vai apontando. Isso, vai descrever. Então, esse é um recurso também hoje utilizado, o flipbook. O primeiro que você mostrou é o PEX. Tá? E esse é o flipbook. Isso, esse é um tipo de recurso de caderno. E depois aqui nós temos algumas pranchas, tá? Esse seria um sistema POD, sistema de baixa tecnologia. Esse, que a criança também consegue descrever. Aqui tem uma prancha pensando também nesse POD, e a gente pode fazer pranchas conforme as necessidades mais básicas da criança. Você vê o eu, o pegar, o sair, sim e não, e a criança conseguir apontar e a gente entender o que ela está querendo naquele momento. Então, nós podemos fazer pranchas específicas para aquela criança dentro de um critério de avaliação de CA. Nossa, isso é muito rico, né? É muito rico, porque igual eu falei, cada criança é de um jeito. Exato. E a necessidade da criança X não é a mesma necessidade da criança Y. Então, por isso que eu falo, Fabi, que é um trabalho individualizado. Eu tenho que conhecer meu paciente, eu tenho que conhecer aquele sujeito e eu montar uma prancha para ele, as necessidades dele. E por último, aqui, que é esse mesmo, o POD, mas aqui já é o POD tecnológico. Olha aí. E que cada vez Não, pode mais... deixar perto de você. Tá e cada vez mais eu vejo essa importância dos neuros saberem dessas questões de linguagem, de comunicação, indicar cada vez mais precoce um recurso de CA. Quanto mais cedo a criança começar a ter esse olhar para a comunicação, melhor ela vai se desenvolver. Já chegou mamães que me procuraram agora à tarde. Kizzy, meu filho já tem 9 anos. Não está tarde para ele começar um CA? Não. Nunca é tarde. O CA, ele não tem uma idade para iniciar e também não tem uma idade limite para ela aprender. Porque a comunicação nós vamos trabalhar o tempo todo, tá? Então, aqui eu usar esse recurso do CA é muito interessante essa criança a conseguir ter esse comunicador para ajudá-la na sua interação social, na sua comunicação. O quanto essa criança vai ganhar nessa comunicação, nessa interação social, não só nos convívios, mas também dentro de casa com a própria família. Ela vai conseguir, e eu falo, aonde a criança está, ela tem que estar com o comunicador dela. Seja de baixa tecnologia, seja de alta tecnologia, tá? Então, hoje eu falo que a comunicação da sua forma multimodal, gestual, o olhar e, de fato, essas pranchas de comunicação, toda a família pode ter acesso. Tem as de baixo custo, que são muito eficazes. Eu vejo
cada vez mais as crianças conseguindo se comunicar. E tem os recursos de alta tecnologia, mas igual eu ouvi de uma mamãe essa semana, ela falou: Kizzy, o que eu puder fazer, eu parcelo em quantas vezes for. Nada é impossível para uma mãe, para uma família que quer o bem-estar dessa criança, que ela né? quer o bem-estar. E o que eu falo, independente de ser TEA ou não, Fabi, nós vemos grandes evoluções em famílias que caminham juntos. E isso essa é a diferença. Essa é a diferença. É a família acolher aquela criança de forma integral e entender as necessidades dela em cada momento. Porque são fases. Vai passando, né, Nós temos Kizzy? que saber respeitar. Né? Respeitar essa criança, respeitar a sua individualidade, a sua particularidade. Eu nunca vou bater sempre na tecla dessa questão do espectro. Não são todos iguais, não posso colocar todos na mesma caixinha e sair fazendo tudo igual para todos. A carga horária de estimulação é diferente. Eu tenho que conhecer bem esse meu paciente, eu tenho que saber qual que é a necessidade dele de se comunicar. E eu sempre trabalhar essa questão da linguagem, da comunicação nessa minha criança. Vou deixar mais uma vez para vocês a indicação do livro, tá? Da Kizzy. Linguagem no transtorno do espectro do autismo, processos de interpretação e significação. É da editora Dialética. Você pode adquirir direto do site da editora Dialética ou alguns exemplares no Intervivências, que você tá vendo aí o @, tá? @Intervivências no Instagram. Clica lá, manda um direct e você já vai conseguir aí ter o seu exemplar. Kizzy Leci, mestre fonoaudióloga, esteve com a gente aqui hoje. Espero que seja a primeira de outras vezes que virá falar com a gente. Material riquíssimo, encarecidamente eu peço para vocês, não é? Que não precisam disso, que não tem, né, ninguém na família com TEA ou com esse diagnóstico, mas você pode ajudar quem está precisando nesse momento. Sabe como? Compartilhando essa live. Compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, compartilhe nas suas redes sociais, faça com que mais pessoas possam ter acesso a esse material que é riquíssimo e que faz com que a gente tenha conhecimento, e conhecimento derruba preconceito e aproxima as pessoas que necessitam serem acolhidas. E às vezes, nesse processo de diagnóstico que muitas vezes é árduo, é difícil você sair de um consultório com um filho sem saber o que ele tem decisivamente. E é um processo que precisa ser vivenciado. Exatamente. Não tem como. E cada família vai vivenciar de uma forma, tá? Então, fica aqui o meu carinho a todos vocês. A você, Kizzy. Obrigado. Beijo no seu coração. Parabéns pelo trabalho, Obrigado, viu? mais uma vez. Foi um prazer e que possamos cada vez mais falar mais sobre o TEA. Não só em abril. Exatamente. Não é mesmo? Durante o ano todo. Durante o ano todo e sempre atenta aos sinais. E famílias, não hesitem em procurar ajuda, ok? Isso faz toda a diferença, uma estimulação precoce. E para você que nos acompanhou, meu eterno agradecimento. Beijos no coração de todos vocês. Uma excelente semana. Juízo, mas não muito. Fiquem com Deus. A gente se vê na próxima segunda aqui no nosso Além da Saúde. Tchau, gente! Venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.